Olá, sou Dário Mesquita, sou professor aqui da Universidade Federal de São Carlos e membro do grupo de estudos sobre mídias interativas em imagem e som na mesma instituição. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por estar assistindo agora a minha apresentação, no qual eu vou tratar sobre um tópico, minha pesquisa maior sobre design transmídia, falando sobre agora sobre o design transmídia como mediador de mundos, Bem, minha pesquisa ela trata de um contexto da convergência midiática, uma convergência midiática que não deve ser considerada apenas no nível tecnológico, mas também deve ser compreendida especialmente no nível de práticas culturais que elas emergem a partir do fluxo intensificado de conteúdos através de mídias e plataformas. Aqui eu chamo de múltiplas plataformas, multiplataformas, e também na questão do fluxo do próprio público, através desse conjunto, dessa rede de mídias e plataformas digitais, em que esse público ele é cada vez mais participativo e demanda justamente essa apropriação do conteúdo que está espalhado pela internet, e tendo mais acesso a ferramentas para isso. Bem, nesse contexto, a gente não deve compreender a questão das práticas transmídia unicamente pelo viés que ficou mais conhecido pela narrativa transmídia, Que é tipo assim, pegar um universo ficcional, um mundo ficcional e explorar esse mundo ficcional de forma fragmentada através de mídias e plataformas digitais em que cada uma conta uma história diferente e que cada uma tenta complementar através da sua linguagem a experiência sobre esse universo ficcional, que é colocado. Bem, aqui, no caso, eu quero enfatizar mais que isso não é apenas o principal ponto, é apenas um dos pontos. Tem um outro ponto que é muito importante ser levado em consideração, que é justamente a questão da participação do público, que é muito importante a ser considerada nesses projetos, o que faz com que eles se fiquem cada vez mais complexos, nesse sentido. E quando a gente leva em consideração a questão da participação do público, existem várias possibilidades. Eu vou colocar aqui 3 exemplos que vão ilustrar bem essa questão da participação do público, O primeiro deles é um bem mais intensificado na questão da participação do público, que é o World Without Oil, que é um projeto de 2007, que aconteceu a partir de emissoras televisivas educativas norte-americanas, que elas propuseram criar um mundo ficcional em que o petróleo acabou, E aí, a partir desse mundo ficcional proposto, ela convidava o público a encontrar soluções, se imaginar nesse universo ficcional em que não existe mais petróleo. E aí ela criou esse site que está aqui no slide, essa plataforma, em que o pessoal mandava vídeo, mandavam fotos, mandavam textos, discutiam através de fóruns online possíveis soluções para esse universo ficcional que era colocada, que é totalmente plausível para o nosso cotidiano. Então, é um projeto que surge de uma premissa, mas que o desenrolar dele, de fato, acontece a partir da participação do público. Desculpa. Um outro exemplo que eu posso recuperar aqui e citar é um mais recente, que é o Arcana, que é um jogo de realidade alternada que aconteceu em 2020, entre maio e junho de 2020, em que uma personagem chamada Jade, ela criou um perfil no Instagram, que o perfil já se apresentava como parte de um projeto ficcional, e a partir desse perfil, a Jade começou a postar o seu dia a dia, mas também postar situações no qual ela tinha a sensação que estava sendo perseguida por algum tipo de entidade, Nesse contexto, é como se fosse uma série, que aconteceu integralmente dentro do Instagram, em que o público assistia o conteúdo, via as fotos, mas também poderia dialogar com a personagem pelos comentários ou por mensagens privadas. Então, isso cria uma certa camada participativa que não é tão aberta como a gente viu no outro Virtual, mas já sim envolve um certo nível de complexidade e já envolve sim um nível de planejamento que não apenas de universo ficcional, não apenas no sentido de linguagem, mas um planejamento da participação do público, que é mais importante a ser enfatizado aqui. E em seguida, nós temos já um exemplo que seria um pouco mais tradicional, mas que tem implicações participativas interessantes nesse sentido, que é a série norueguesa Skam,
que é uma série realizada pela NRK, que é uma emissora pública na Noruega, que teve 3 temporadas, essa série na Noruega, e que depois foi exportada para outros países como franquia, devido ao grande sucesso que ela teve na internet, né? É uma série que originalmente ela foi veiculada na internet, com pequenos vídeos fragmentados dos personagens, do dia a dia dos personagens, né, dos jovens, e também com a publicação de Instagram de personagens que eles postavam coisas, dialogavam entre eles e assim por diante. Por si só, ele já era transmídia por esse exemplo, né? Depois a série foi colocada na televisão, quando fez sucesso na internet. Mas tem uma outra camada participativa, né? Que é interessante ser citado do Scan, é que ela é uma série que ela convidou jovens noruegueses a participar da etapa de pré-produção, na etapa de concepção da série, né? No sentido que eles convidaram o público-alvo, pessoas representativas desse público-alvo, para participar das reuniões, para traçar o conceito da série, para colocar que pautas, né, iam ser discutidas durante a série, que tipo de representação era apropriada. Então, meio que envolveu uma participação que não é apenas uma participação do produto finalizado, mas uma participação do processo de criação, que é interessante. Que é um tipo de participação do processo de criação que a gente pode colocar em paralelo, inclusive, com o outro Yuval Oil, né, que a pessoa criava o conteúdo a partir desse processo de criação. No caso aqui é uma questão antes, né? E a gente começa a entender, né, dessa complexidade de tentar se imaginar como é que a gente imagina esses projetos transmídia, né? Dessas obras, que elas não são limitadas apenas a um único meio, não são limitadas a uma única plataforma digital, não são limitadas a uma única linguagem, mas que também tem uma questão de uma experiência que acontece através dela. Então, como é que a gente consegue pensar e planejar essa experiência coerente? E essa experiência coerente, né, ela acontece no que eu costumo chamar de plataforma transmídia, né, que é esse espaço, é um mundo, né, é um mundo que o projeto Transmídia cria, e é esse espaço no qual o público ele começa a conviver com o conteúdo que é levado a eles, consumir o conteúdo, mas também é levado a criar seu próprio conteúdo, se apropriar dele. E aí que entra uma questão: quem é o responsável por isso? Quem é que assume a questão do planejamento, de levar esse projeto adiante nesse nível de articular uma experiência coerente, né? Tradicionalmente, quem é colocado nesse papel é chamado de produtor transmídia. Só que, se a gente pegar pelo mercado norte-americano, que classifica o produtor transmídia, a pessoa que é responsável por fazer toda essa interligação coerente entre diversas mídias, ele não coloca como um ponto importante a questão da participação do público. Então, desculpa, o que eu proponho aqui é pensar em uma função que seja além dessa questão do produto transmídia, que não é apenas uma pessoa que tem o cuidado de pensar e focado nessa questão da articulação dos meios e plataformas, mas alguém que é pensado em articular a experiência, o fluxo de conteúdo, né, e como é que o público consome ele, como é que o público experimenta isso. E aí que entra a questão do design transmídia, que é alguém pensado e focado nessa questão relacional, né? Não é focado necessariamente apenas na coesão visual, na coesão narrativa, na coesão do produto final, mas ele é focado na questão do processo e da relação que acontece desse público com o conteúdo que o projeto Transmídia propõe. Então, esse designer, né, ele está ligado a uma concepção mais contemporânea do designer como um mediador de contexto, que aí eu estou recorrendo à questão da concepção do design relacional, que é justamente o design que é focado não exatamente no produto final. É um designer que ele é focado na relação que acontece entre o produto, né, e o público foco desse produto. Né? E como é que isso, a partir desse aí, vão surgir novas dinâmicas. Então, eu penso que os projetos Transmídia são focados exatamente em criar essas plataformas, e essas plataformas elas serem plataformas de mediação, e que elas precisam, no caso, de um designer que ele seja o mediador dessas relações entre os agentes que estão lá dentro. E eu estou encarando os agentes dessa plataforma não apenas o público, mas inclusive os realizadores criativos.
né? Então, o designer seria justamente essa ponte para criar toda essa articulação, né, que eu estou pontuando aqui. Então, é a partir disso que eu concluo, né, que a lógica transmídia ela foca justamente em construir uma questão de mundos participativos, de plataformas participativas, contextos de participação. E esses contextos, eu estou citando muito aqui no contexto de mundos ficcionais, mas ele pode ser exatamente mundos criados a partir de um documentário, um recorte específico do cotidiano, que funcionam como uma forma de mundo. E aí o projeto Transmídia, ele pode, a partir desse recorte do contexto do contemporâneo, né, do concreto, do real, ele pode criar contexto para que a pessoa possa participar com elementos que estão vinculados a esse projeto Transmídia, que pode ser um projeto vinculado a uma obra documental. Então, é isso que eu estou tratando, né, a partir dessa concepção. Bem, aqui é apenas uma apresentação muito rápida, né? Tem muito mais coisa. Eu estou apresentando aqui para vocês agora alguns referenciais, tem muitos outros, né? E eu espero que a gente possa, a partir dessa minha apresentação, ter um ótimo debate. Agradeço muito. Obrigado.